Bom dia, galera. Continuamos a esmiuçar esse livro aqui, que é a Bíblia dos pesquisadores tradicionais, picaretas, mequetrefes, até de gente de boa índole, né? Esse livro aqui, Assim Morreu Lampião, é a referência para todos os pesquisadores e eu estou esmiuçando esse livro, fazendo a resenha não em alguma ordem em particular, mas por uns capítulos que eu achei interessante. E na página 58 tem um capítulo que se diz o que Melquiades da Rocha apurou sobre Angico. Aí ele referencia o livro de Melquiades da Rocha, que é Bandoleiros da Caatinga. Aí ele, como ele usa, faz muito isso aqui, ele usa muito trechos de outros livros e comenta sobre os trechos, muito pouco o comentário dele, e o livro dele é cheio dessas referências a livros mais antigos do que o dele, no caso o do Melquiades da Rocha, que foi escrito 2 ou 3 anos antes, né, depois de Angico, aliás. Aí o Melquiades da Rocha faz uma reportagem sobre o Honorato, né? O Honorato foi o soldado que foi felicitado, saiu em todos os jornais como sendo o matador de Lampião, né? Inconteste, o matador de Lampião inconteste. E ele narra aqui o que Noratinho diz para ele, esse é o Melquiades da Rocha dizendo: disse-me ainda, Noratinho, que o primeiro tiro disparado na fazenda de Angicos foi do fuzil do soldado Abdon Cosmo de Andrade, e que em seguida aquele disparo a fuzilaria interrompeu de modo infernal. E depois do tiroteio? Depois fomos cortar as cabeças dos bandidos. Qual foi a primeira cabeça cortada? A do Lampião, disse Honorato, e acrescentou: foi o soldado Sandes que cortou com facão marca jacaré. A seguir disse-me que viu o aspirante Ferreira com a cabeça de outro cangaceiro. Pereré, pereré. Aí o Noratinho fala aqui: esse fuzil nunca falhou, e seria uma tristeza se ele tivesse negado fogo naquele momento. Estou habituado a atirar e a minha pontaria é sempre pila e queda, né? E o Melquiades da Rocha, aliás, vou voltar aqui um pouquinho, fala, né, em Sebastião Vieira Sandes e Antônio Bertoldo da Silva. O primeiro, segundo suas próprias palavras, ratificadas por vários seus companheiros, foi o herói da sangrenta façanha, pois Lampião tombara em consequência de um tiro de seu fuzil, enquanto Sandes e o Bertoldo coube-lhes, respectivamente, a honra de degola do rei do cangaço de Maria Bonita. Ele não fala mais nenhuma palavra sobre Bertoldo, né? O Melquiades da Rocha fala sobre Cabo Bertoldo, e no mapa de João Bezerra fala-se também no Sargento Juvencio, e eu já mostrei o mapa aqui, em que no livro, esse livro, quarta edição, não consta o mapa do João Bezerra, consta outro mapa onde não está nem Cabo Bertoldo e nem Sargento Juvencio. Você vê que Antônio Amauri não se furta a ignorar personagens, né, importantes que foram heróis declarados pela polícia e pelos jornais, reportagens, etc., da época, são totalmente esquecidos nesse livro do Antônio Amauri, que é o livro que todo mundo usa como referência. Quer dizer, qual é o direito que Antônio Amauri tem de retirar personagens porque não cabem dentro da sua narrativa, né? Ele não faz nenhuma investigação, o intuito dele nunca é investigativo, ele vai lacrar Cabo Bertoldo e Sargento Juvencio, né? E agora ele pega nesse capítulo aqui e lacra também o Noratinho. Quer dizer, são três personagens importantíssimos da história original, né?
que saiu no jornal à noite, que era do regime nazifascista de Vargas, e eis que Antônio Amauri está lacrando o Noratinho aqui também. Aí ele diz que com o passar do tempo, levantou-se a dúvida e muitos companheiros da Volante começaram a questionar o feito de Noratinho, duvidando de sua afirmativa que fora ele o autor do disparo que matara Lampião. Aqui ele já está modificando a história. Ah, muitos dos seus companheiros. Aí quem é o companheiro? Pasmem, galera, é o Antônio de Jacó, o Mané Velho. Depois eu vou fazer uma análise da entrevista de Mané Velho, que está aqui no final desse livro. Tem uma entrevista inteira com o Mané Velho. Você vai ver essa entrevista quando eu esmiuçar ela. O que o Mané Velho, Antônio Jacó, diz? Que ele quase que sozinho foi que fez tudo lá dentro de Angico, né? E aqui ele diz que ele não tolera pessoas que inventam e aumentam, mas no final do livro dele tem um mentiroso, quanto mais assassino, feminicida, contando a história dele, e o Antônio Amauri bate palma. É estranho, galera. Aí o doutor Amauri, é o Antônio Jacó falando, aquilo foi conversa de um Noratinho. Quando nós chegamos do quartel, nós fomos atirar com o fuzil dele e ninguém acertava ao alvo, estava descalibrado. Ele contava vantagem, muita vantagem. Aqui você vê o Antônio Amauri, ele usa do artifício que era comum na época e que hoje se mostra um artifício duvidoso, né? E também meio que racista, de você transcrever a fala de um personagem nordestino, matuto, né, cheio de erro de português, né? O senhor, o compadre, nem queria saber, seu doutor, que a armadilha era aquela, era várias barracas. Quer dizer, o cara é um ignorante e um analfabeto funcional. Agora, quando ele precisa de um nordestino para apoiar a fala dele, que nem o Mané Velho aqui, o português do Mané Velho é perfeito. Você vê, uma artimanha literária canhestra, né? Hoje em dia isso não é tolerável mais, né? Você chegar e transcrever uma história mostrando que o cara é um ignorante, um analfabeto, e quando você quer mostrar que ele não tem muita credibilidade ou que ele talvez está mentindo, aí você usa esse artifício. Agora, quando você quer que uma testemunha nordestina ignorante fale aquilo que você gostou de ouvir, aí o português dele é perfeito. É uma coisa de estarrecer. Nós já citamos que o soldado Noratinho morreu ao repórter, narrou ao repórter Melquides da Rocha, e a dúvida levantada sobre a veracidade. Acontece que ao mês de setembro o referido soldado foi morto, assassinado em sua casa de Maceió. Aí você vê que o assassino de Noratinho era um maneta, ele não tinha um braço, né? O assassino de Benjamin Abraão era perneta, não tinha as pernas. O assassino de Pedro de Cândido era um menino abobado. Quer dizer, esses assassinos todos que aparecem, né? Quando matando essas testemunhas linguarudas, né? Que Noratinho começou a falar coisas que não deveria, né? O repórter que depois foi investigar a morte do Noratinho conversou com vizinhos e amigos do sargento assassinado e colheu os seguintes informes. Seu maior prazer era narrar a carnificina. Quer dizer, ele já estava começando a falar demais, que o prazer dele maior era falar sobre a carnificina com os vizinhos e amigos. Isso é um relato de terceiros também, né? Porque a gente não tem como saber se isso é verídico ou não, né? Como tudo nesse livro aqui é relatos de terceiros, né? Tem um capítulo aqui que ele relata o que a Dadá disse que ouviu dos outros cangaceiros. Quer dizer, o que a Dadá ouviu de outros cangaceiros. Aí ela ouviu e passou para ele que ouviu ela. Quer dizer, isso ouviu dizer com todas as palavras. Mas chegando ao final aqui, ele desqualifica o Noratinho completamente, dizendo que ele era um garganta, né? O cara já está morto, não poderia reclamar, né? E tudo indica que o Noratinho era um garganta, um contador de fabulagem, não merecendo o nosso crédito. Quer dizer, ele tinha o crédito todo
quando o Melquiades da Rocha entrevistou ele, o jornal à noite, né? Tinha o crédito todo, logo após Angico, e agora ele é defenestrado por Antônio Amauri, porque existem outros que estão reivindicando, né? Então tem que ser desqualificado. Revisionismo em ação nesse livro, tirando o Noratinho para que outro matador aparecesse, que nem apareceu o tal de Santo nesse outro livro que eu comprei também. As coisas vão se encaixando, né, galera? O João Bezerra também desqualifica o Honorato, dizendo que o rifle dele estava descalibrado, e os outros, Antônio Jacó, dizendo que o rifle era totalmente descalibrado, e o Honorato diz ao Melquiades da Rocha ficar 20 anos essa história de que ele era o tiro certeiro da companhia. Vai entender. Só um adendo a esse vídeo, galera. O João Bezerra falando do rifle, do fuzil de Noratinho, ele diz que não se pode afirmar que Honorato foi o matador, isso é décadas depois de que Honorato foi reconhecido por todo mundo da companhia, né? Aí nesse revisionismo patrocinado pelo Antônio Amauri nesse livro, o João Bezerra diz que o rifle de Noratinho não foi feito a balística. Imagine você, galera, se não foi feito a balística, como é que pode as pessoas dizerem que o rifle não estava calibrado? Só para a gente pensar quanta inconsistência, incoerência e falta de continuidade nessa história. O Antônio Amauri tenta desesperadamente dar continuidade nessa história, eliminando aquilo que não presta, que é quase que tudo, e aceitando histórias sem contestação, né, para poder a linha mestre da história da morte de Lampião continue sendo a oficial, contra todos os indícios que aquilo foi uma fraude, né? O Antônio Amauri peca também porque ele nunca coloca qualquer documento, por menor que seja, dentro do livro dele inteiro, e a gente vê que esse livro aí é a referência de vocês, pesquisadores do cangaço. Pelo amor de Deus, vocês estão mal parados.